Números capítulo 14. Nós entendemos que a palavra do Senhor, ela é riquíssima. Nós, nesses anos todos, desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, nesses quase 11 anos, a gente entende que mais do que buscar temas, a gente precisa ler a palavra de Deus. Então, todos os anos, nós pregamos de Gênesis a Apocalipse, né? Então, Deus vai inspirando o coração e vai trazendo recados de Gênesis a Apocalipse. Então, esse ano, nós começamos em Gênesis, já estamos em Números. Quando terminarmos Deuteronômio, a gente vai para os Evangelhos. Vamos ler os Evangelhos. O Senhor vai ministrar a palavra do Senhor nos Evangelhos. E aí depois nós voltamos no Velho Testamento e vamos dando continuidade até que no final do ano a gente possa concluir a palavra do Senhor e assim possamos ter lido a Bíblia toda. Eu tenho feito isso todos os anos. E a gente tem tido uma experiência de que ao final do ano nós ministramos uma vez sobre o Velho Testamento inteiro e 2 vezes sobre o Novo Testamento. Então, todos os anos nós fazemos isso. E todos os anos o Senhor se encarrega de nos dar uma comida fresca. Uma palavra nova, uma palavra rema para o nosso coração. E a gente tem sido enriquecido com essa palavra. Por isso que vocês têm visto a gente pregar um pouco sobre Números. Agora há pouco nós pregamos sobre Levíticos. É que nós estamos na continuidade daquilo que Deus vai revelando ao nosso coração. Então hoje eu quero falar sobre Números capítulo 14. Amém? Veja o que diz a palavra do Senhor. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair na espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe, voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas da tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com um pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e o destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizesse este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo e que te veem face a face. Senhor, e que a tua nuvem paire sobre eles e que vaias diante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometestes. O Senhor é muito paciente, grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e a 4ª geração.
Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo o verá. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Pai, fala conosco, ministra o teu recado santo e bendito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, domingo nós falávamos que nós temos que tomar muito cuidado com os estrangeiros, que muitas vezes a sua insatisfação tenta mudar a nossa visão, mudar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Como nós temos recebido do Senhor várias promessas, nesses anos todos, cada um de vocês tem promessas do Senhor. Cada um de vocês, sabe? Todas as vezes que vocês buscaram o Senhor deu uma direção, o Senhor mostrou alguma coisa. Mostrou em relação a você, em relação a um relacionamento, em relação à sua família, em relação ao emprego, em relação ao seu corpo físico, em relação a curas, em relação a bem-estar. O Senhor tem falado, o Senhor vem mostrando há muito tempo que Ele é com você, que Ele quer o melhor para você. Acontece que o caminhar no dia a dia é tão difícil que muitas vezes a nossa visão ela fica meio embaçada. A gente passa a não enxergar direito as coisas. A gente passa a sofrer. E em muitos casos a gente começa a achar que tudo aquilo que Deus falou não vai mais acontecer. Que nós não vamos mais viver. E à medida que isso vai enchendo o nosso coração, a gente vai ficando ainda mais cego, e mais insatisfeito, e mais cego, e mais insatisfeitos. E aí a gente começa a olhar para umas situações ou outras que vai acontecendo na nossa vida, e a gente começa a achar que Deus está mudando os planos. Que Deus está abrindo outras portas. E muitos aceitam isso. E se vão. Abandonam a fé. Abandonam a confiança, abandonam a esperança. Esse povo era um povo que recebeu uma promessa antes mesmo deles nascerem. A promessa que Deus falou para Abraão estava reafirmando a este povo. Esse povo nem nascido era. Deus disse a Abraão que ia fazer com que Abraão fosse um homem abençoado e que a sua descendência seria muito grande, que ele daria uma terra abençoada. Depois nasceu Isaac, Deus reafirmou isso. Nasceu Jacó, Deus reafirmou isso. Depois em José, o Senhor reafirmou. Sempre o Senhor veio reafirmando. Mas a promessa foi feita uma vez, antes daquele povo todo ter nascido. Isso faz entender, irmãos, que nós também estamos vivendo de promessas de Deus para homens de Deus que buscaram o Senhor antes da gente, que foram fiéis ao Senhor antes de nós, que pagaram um preço também, que tiveram dificuldades também, e que pela fidelidade desses homens hoje nós podemos encontrar em Deus as nossas realizações. Homens que morreram para que a palavra de Deus chegasse até nós, homens que sofreram, homens que foram presos, homens que foram colocados em praça pública e queimados em praça pública, para que nós hoje pudéssemos ouvir a palavra de Deus
e tomar posse da promessa que também era deles. E que eles também vivenciaram no tempo deles, do jeito deles. E que Deus também quer fazer isso com a gente. Acontece que o povo, irmãos, o povo foi investigar a terra abençoada que o Senhor sempre falou. De geração em geração, uma terra que Abraão chegou a habitar, Isaac chegou a habitar, Jacó chegou a habitar, mas houve uma grande seca, e aí eles precisaram ir embora para o Egito, temporariamente. Assim como Abraão fez, Isaac não fez isso, porque Deus não permitiu que ele fosse para o Egito. Isaac foi para Gerar, não para o Egito, mas Jacó já foi para o Egito. E aí o Senhor mostra para nós, irmãos, que Ele é tão fiel e é tão justo, que Ele não se esquece do que Ele falou. Ele não se esquece do que prometeu. A gente se esquece, Ele não se esquece. E aí Deus tira aquele povo do Egito e põe aquele povo para marchar. E agora aquele povo não tem a menor referência do que é a terra de Canaã. Eles não sabem o que representa, seja de que forma a terra produz, eles não sabem as belezas que a terra tem. A gente vê lá na televisão os russos lá com 1,5 m, 2 metros de neve. Né? Imagina, para quem nunca saiu de lá, a realidade deles é só ver aquela coisa branca, gelada, 50 graus abaixo de zero. Eles não têm ideia o que nós estamos passando aqui. Eles não têm ideia o que é Amazônia, eles não sabem o que é Rio de Janeiro, eles não sabem o que é Santos, eles não sabem o que é Guarujá, eles não sabem o que é São Paulo, eles não sabem. Nós estamos em outro continente, vivendo numa terra farta, numa terra onde não tem terremoto, uma terra que não tem, sabe, catástrofes naturais, como aconteceu no Japão. A gente tem uma chuva forte daqui, um deslizamento dali, mas nós não chegamos perto das tragédias que tem em outros continentes. Nós temos alguns estados sofrem com a seca, outros sofrem um pouquinho mais frio, mas no contexto geral, nosso país é maravilhoso. Nossa terra é uma terra fértil, é uma terra que manda leite e mel. O que a gente quiser plantar, a gente vai lá na nossa casa, faz um jardinzinho, joga uma semente e nasce. Meu sogro, o vizinho dele tem um terreno lá que ele falou assim, olha, se eu não fizer alguma coisa com o terreno aqui, a prefeitura vai me multar. Aí meu sogro, junto com outro vizinho, falou assim, a gente pode plantar algumas coisas aqui no teu terreno? Já que você não vai fazer nada, a gente planta e pelo menos usa o terreno. Tá bom. O seu Milton foi lá e plantou feijão de corda, e plantou milho, abóbora, vagem, um monte de coisa. Final de semana nós fomos lá, os pés de milho estão desse tamanho, lotou o terreno, parece até um pequeno sítiozinho. Aonde você quiser, você pode pegar uma semente, abrir um buraco na tua casa e jogar, vai nascer. A nossa terra é abençoada. Só que tem muita gente que não conhece nossa terra. Algumas pessoas, quando falam Brasil, samba, mulher, droga, prostituição. Eles não sabem que essa terra é linda, que tem famílias maravilhosas, sabe? Que tem um povo que ama, um povo receptivo, um povo alegre, um povo feliz, um povo temente a Deus, um povo que adora o Senhor. Eles não sabem. Eles só sabem daquilo que ouviram. Esse povo é a mesma coisa. Eles queriam saber como é a terra, por isso foram espiar a terra. Por isso que Moisés manda 12 homens para dar uma olhada na terra, anda. E por 40 dias eles espiaram a terra. Por isso permaneceram 40 anos no deserto, porque para cada dia que eles ficaram lá, Deus deu 1 ano de deserto para eles. Para cada dia. Eles viram que a terra é boa. Eles viram que a terra era maravilhosa. Então, como castigo para vocês, já que vocês não creram, já que vocês não quiseram entrar, 1 ano por cada dia que vocês ficaram lá. Por isso eles ficaram 40 anos.
E aqueles homens entraram na terra, viram a terra era maravilhosa, só que alguns estavam com os olhos ruins. E a palavra de Deus diz que quando nossos olhos são maus, tudo é mal. Né? Todo o nosso corpo é mal, tudo é mal, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca é mal. Você pode pegar a melhor coisa do mundo na mão, mas se seus olhos forem maus, você vai falar que aquilo é ruim. Deus pode abrir a maior porta de emprego para você, se seus olhos forem maus, você vai reclamar do salário, vai reclamar do emprego, vai reclamar do patrão, vai reclamar de tudo. Ô pastor, mas existem empregos maus? Existem. Mas Deus quer que os nossos olhos sejam bons. Porque se os nossos olhos forem bons, a gente vai poder ver melhor as oportunidades. A gente vai poder desfrutar melhor das oportunidades. A gente pode até começar com algo que seja ruim, mas Deus vai nos levar para algo bom. A gente pode começar algo que é até desfavorável, mas nós vamos para algo que é favorável. Nós podemos até iniciar um projeto e ser muito difícil esse projeto, mas no final nós vamos terminar num lugar bom. Vamos terminar num lugar abençoado. Esse povo, eles não tiveram paciência, irmãos. Não tiveram paciência. E esse trabalho requer paciência. Eles tinham que investigar a terra, eles tinham que fazer as estratégias, eles deveriam saber qual é a primeira terra, a segunda terra a ser atacada, a terceira terra a ser atacada, conquistar qual primeiro, qual a segunda, qual a terceira. É um tempo, leva tempo. Estrategicamente, as coisas levam tempo. Mas para quem é imediatista, para quem quer fazer as coisas na hora, fica insatisfeito. E aquele povo que imaginava que eles iam para uma colônia de férias, saímos do Egito, aonde é minha casa, onde eu fico? Qual é a chave do meu quarto? Cadê o meu carro? Cadê a minha casa? Onde está meu cobertor? Por favor, ligue o ar-condicionado. Tem piscina, não tem piscina? Sabe? Eles achavam que sair do Egito, já que Deus fez tudo isso, tantos sinais, tantas maravilhas, já que sair do Egito, Deus fez tudo isso, então nós vamos chegar lá, vai ter uma terra pronta para nós. E a terra precisava ser conquistada, ela não foi ganha, ela precisava ser conquistada. Deus falou que ia com eles, que ia honrar eles, que ia abençoar eles, que ia dar autoridade para eles, poder, tudo. Mas eles iam conquistar a terra. Deus não ia fazer com que eles fossem e ganhassem tudo de mão beijada, irmão. Sabe por quê? Porque quem recebe de mão beijada não aprende nada. E não sabe dar valor também. A palavra do Senhor, no contexto, ele diz que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Que cada gota do nosso trabalho, do nosso suor, é valorizado diante do Senhor. O Senhor recompensará cada gota do nosso salário, nosso trabalho. Então, se Deus pensa dessa forma, Ele não ia dar para o povo dele as coisas de mão beijada, irmãos. Ele queria fazer um povo obediente, um povo temente, mas um povo trabalhador. Um povo que amassou tijolo no Egito, agora um povo que vai conquistar para ele, não vai mais trabalhar para os outros. Um povo que vai entrar numa batalha, mas ele vai entrar numa batalha agora por causa dele, não mais por causa do faraó. Ele não vai ficar mais construindo casa para os outros, irmãos. É como aquela pessoa que mora de aluguel e tem que trabalhar na construtora. E todo dia ele constrói casa, mas a casa nunca é dele. Ele constrói grandes prédios, mas ele nunca tem uma casa para morar. Ele chega na casa dele, é alugada, ou é um barraquinho, um terreno emprestado. Ele não tem, mas ele constrói para um monte de gente. Esse povo construía para os outros, irmãos. E agora Deus está falando, eu quero usar todo este vigor que vocês têm para construir para vocês. É como se Deus chegasse para você, desse o bloco, o cimento, te desse todo o recurso e você falasse assim, agora Senhor, é só construir? É só você construir agora. Eu já te dei o revestimento, eu já te dei o piso, já te dei a laje, já te dei os telhados. Agora com a tua força faça. Com a tua disposição construa. Ah, não, Senhor, não dá para o Senhor construir? Não dá para o Senhor fazer? O povo queria sentar, irmão, ficar olhando, Deus, faz aí. Olha, não dá para fazer um quarto nos fundos? Eu gostaria que o Senhor fizesse uma suíte no meu quarto. Ah, você está de brincadeira.
Esse povo queria isso. E aí, quando eles se depararam com a dificuldade, eles começaram a reclamar. E pior, irmãos, eles começaram a reclamar tanto que eles pedem para que levante-se um líder para conduzi-los de volta para o Egito. Existem coisa pior do que isso? Ingratidão. Ingratidão e rebeldia. Existe algo pior que isso? Um Deus que fez tantos sinais, deu tantas maravilhas, tudo que aquele povo pediu. Senhor, o Senhor é comigo? Ah, eu sou contigo. Então, o Senhor pode me dar água? Tô água. Senhor, o Senhor é comigo? O Senhor pode me dar comida? Tô comida. O Senhor é comigo? É comigo. Então me tira do Egito? Tira do Egito. Sabe? Tudo que eles pediram, Deus deu, irmãos. Tudo que eles se apresentaram diante do Senhor, o Senhor deu como sinal, como prova. Eu estou com você. Eu estou com você. Tudo que foi apresentado diante deles, tudo que eles juntaram para apresentar diante de Deus, Deus respondeu. Não ficou nenhuma pergunta sem resposta. Nenhum dos seus pedidos sem a bênção do Senhor. Agora, o povo simplesmente está com medo de enfrentar a dificuldade, está com medo de trabalhar, está com medo de enfrentar as dificuldades. Agora vocês querem voltar para o Egito, então que vocês voltem. Que vocês voltem, porque é lá que é o lugar de vocês merecem estar lá. Só que aí havia 2 homens que rasgaram as vestes. E começaram a declarar: gente, a terra é maravilhosa. A terra é excelente. Aquele povo que reclamava tinha sido influenciado por outros 10 que simplesmente tinham os olhos ruins. E aí quando esses 2 homens de Deus que creram, que acreditaram, que tinham confiança, que não estavam dispostos a desistir, mas estavam dispostos a lutar, criou-se um mal-estar tão grande que toda a comunidade de Israel queria apedrejá-los. É bem peculiar de rebelde, irmãos. É bem peculiar de pessoas incrédulas. Quando ela não tem fé para prosseguir, ela ataca quem crê. Ela ataca quem continua confiante. Você está lá firme, forte, confiante. Aí vem alguém e diz para você: ah, eu vou largar a mão, não quero mais saber de Deus. Vou viver minha vida. Aí você fala: que é isso? E as promessas de Deus? Ah, vai para o inferno, não quero falar mais com você. Sai de perto de mim. É assim que acontece. Todas as vezes aqui na igreja, irmãos, que a gente percebe que o coração do povo começa a dar esfriado, eles se viram contra nós. Eles se viram contra nós. Você vai falar para eles alguma coisa: ô irmão, você deu uma esfriada. Ah, pastor, vai. Você fica aí pensando que é o bom, é. Você vai falar alguma coisa, você vai dar uma puxada de orelha, você vai dar uma repreendida. Eu vou embora da igreja, eu não vou ficar mais nesse lugar aqui não. Não suporto mais esse lugar, não suporto mais o pastor. Sabe? A pessoa começa a querer transferir responsabilidade. Ela já desistiu, a pessoa já não crê mais, a pessoa quer voltar para o Egito. Só que aí Deus levanta 2 homens para rasgar as vestes, para dizer assim: ei, despertem, acordem. Olha, na frente tem algo bom, lembra do que Deus fez, lembra o que o Senhor está fazendo, vamos lá. Aí vamos matar eles, vamos apedrejá-los, vamos destruí-los. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem está certo é mal interpretado. Quem permanece firme é mal interpretado. Só que existe um princípio de Deus maravilhoso, que mesmo que você atraia toda a raiva do mundo para você, se você ainda é confiante, Deus te leva para lá. Deus te leva para a promessa. Os rebeldes morrem tudo no deserto. Os insatisfeitos morrem tudo no deserto. Mas se você continuar crendo, se você continuar perseverando, se você continuar tendo esperança, pode receber todo tipo de retaliação. Não vai ser fácil, irmãos. Josué e Caleb tiveram que habitar 40 anos no deserto. Eles tiveram que pagar o preço de algo que eles não tinham culpa. Eles tiveram que viver 1 ano para cada dia da expiação, sem merecer.
sem ter a menor culpa. E se eles tinham esperança, no dia que eles foram espiar a terra, eles iam ter que manter a esperança deles por 40 anos. Não era por um dia, não era por 2, era por 40 anos. E o pior, mais do que esperar 40 anos, eles tinham que aguentar esse povo, que não ia receber bênção nenhuma, que se rebelaram contra Deus e que iam passar 40 anos reclamando, 40 anos apontando o dedo para eles, 40 anos perseguindo eles, querendo apedrejar eles. Mas a palavra do Senhor é tão maravilhosa, que ela diz que esses homens tomaram posse da terra. Que valeu a pena. Que valeu a pena. Quando Caleb senta na casa dele. Olha, por anos eu construí casa dos outros. Por anos eu tive que aguentar mau humor dos outros. Por anos eu tive que ser apedrejado. As pessoas queriam me apedrejar. Pois hoje eu sento na minha casa. Sentou na cadeirinha de balanço dele lá, ó. E olhava para fora da casa, na sacada, e dizia: eita Deus, o Senhor é fiel, vale a pena ter esperança. Quando Josué entrou na casa dele, ele entrou com a família dele, virou para o povo e disse assim: olha, vocês eu não sei, mas eu e minha casa servimos a Deus. A certeza desses homens e irmãos, que a palavra do Senhor não volta atrás, que aquilo que o Senhor prometeu, se você crê, você alcança, você vai vivenciar aquilo. Nós não podemos desistir jamais, nós não podemos nos unir aos rebeldes, nós temos que permanecer firmes. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, então vamos acreditar. Vamos confiar, vamos descansar no Senhor. Talvez leve tempo, talvez demore bastante, mas se a gente permanecer firme, se a gente ficar confiante e não esmorecer, nós vamos sentar na nossa casa, nós vamos deitar na nossa cama, nós vamos viver da promessa do Senhor. Nós vamos ter o casamento que sempre sonhamos, vamos ter a vida financeira que sempre sonhamos, vamos ter a família que sempre sonhamos, vamos poder se deleitar, se alegrar, vamos vivenciar todas as coisas do Senhor. Tem muitos crentes e irmãos que até estão na igreja, mas estão morrendo tudo no deserto. Eles não creem, eles não creem. E muitas vezes fica dentro da comunidade, na casa do povo de Deus, só para desestimular os outros. Ah, o irmãozinho chega, está numa fé, maior esperança. Essas pessoas só chegam do lado para dizer: ah, não vai dar certo, larga a mão, está lotado, sabe? Mas a palavra do Senhor é tão fiel, irmãos, que a gente não precisa olhar e dar ouvido para essas pessoas. A gente tem que lembrar: eu espiei a terra, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu vi. Caleb e Josué, eles sabem o que viram. Eles sabem que a terra não era uma terra artificial, era uma terra que mana leite e mel mesmo. Talvez esses homens que trouxeram aquele cacho de uva, foi os dois, o Caleb e o Josué. Vamos levar isso aqui, para que todo mundo veja o tamanho do cacho de uva que produz nessa terra. Eles passaram 40 anos se lembrando: um dia a minha casa vai ficar no alto daquela colina. Ah, vai ficar no alto daquela colina, a minha casa vai ficar ali, ali que vai ser. Caleb, ele tinha uma vontade de pegar aqueles gigantes, que ele foi morar na casa do gigante. Porque ele passou 40 anos, porque aquele povo viu o gigante e desistiu. Pois ele falou: Senhor, o Senhor vai me dar vigor, mas eu vou vencer esse gigante e vou morar na casa deles, pois eu não vou precisar trabalhar para construir. A casa está pronta, eu vou chegar e vou assumir a casa. Do jeito que eu passei e olhei para aquele gigante, eu falei assim: tá bom, daqui 40 anos eu volto, eu vou entrar na tua casa e vou morar na tua casa. Pois 40 anos depois, aquele homem com 80 anos entrou na casa do gigante com vigor e disse: eu entro na minha casa porque eu falei que ia vencer esse gigante e Deus me deu esse gigante na minha mão. Se você tiver medo, você não chegará a lugar nenhum. Mas se você confiar no Senhor, irmão, você e mais a comunidade de Israel que crê,
Vai entrar. Vai entrar e vai desfrutar. Hoje, Deus manda dizer para você: permanece firme. Permanece firme. Não desista. Não abra mão daquilo que Deus está fazendo. Deus já te curou, Deus já te libertou, Deus já está cuidando de você, Deus está abrindo porta, Deus está fazendo tanta coisa que sirva de sinal que Deus te ama, que Deus está cuidando de você e que está fazendo o melhor por você. Agora espera, porque na hora que o Senhor te chamar, irmão, é para falar qual é o número da tua casa. Caleb, qual é a casa que você quer? Eu quero a casa ali, ó, 364. Eu quero a casa número 6, da quadra 3, da rua 24, do pontilhão, não sei o que lá. Sabe? Que você entenda que é só assim que nós vamos chegar lá, irmãos. Nenhum momento o Senhor falou que vai ser fácil. Falou? Nenhum momento o Senhor falou que as coisas vão vir de mão beijada. Que as coisas vão começar sempre muito bem. Não. O Senhor sempre fala que nós vamos ter que suar, batalhar. Às vezes, quando a gente vê assim, um cristianismo fácil assim. Olha, vem para Jesus e tudo está resolvido. A pessoa vem, 2, 3, 4 anos, não mudou nada. É você ateu. Não vou crer em nada. Deus não existe. Não. A palavra do Senhor, no contexto, ela fala que o Senhor, Ele abençoa trabalhadores, irmãos. Trabalhadores. Nós temos grandes lutas. Nossa vida não é fácil não, irmãos. Não é fácil. Mas nós temos algo que o mundo não tem. A cobertura do nosso Deus. Nós temos uma nuvem de glória. Nós temos uma coluna de fogo. Nós temos à nossa frente anjos do Senhor que lá lutam, batalham, pelejam por nós. Nós temos atrás de nós anjos do Senhor protegendo a nossa retaguarda. Nós não lutamos sozinhos não, irmãos. Você nunca vai estar sozinho. Porque enquanto os anjos estão na frente e atrás, o Senhor está com a tua mão segurando. E Ele anda com você de mão dada. Porque Ele conhece a gente pelo nome. Pelo nome. Confia no Senhor. Não desista. Não abra mão da tua fé. Mesmo que do teu lado tenha um monte de gente que queira te apedrejar porque você crê e eles não creem. Não importa. Não importa você. Você vai chegar lá. Acredite no Senhor. Pois a palavra do Senhor não falha. Não falha. Tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor não passa. As promessas que nós temos e vamos vivenciar. Nossos filhos vão vivenciar também. Nossos netos vão vivenciar também. Nossos bisnetos vão vivenciar ela também. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é mais do que abundante. Mais do que abundante. Bênção do Senhor não sacia só um não. A bênção do Senhor sacia todo mundo. Até aqueles que ainda não nasceram serão saciados pela palavra do Senhor. Porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então confia nele. Confia no Senhor. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você.